Cidades paulistas são alvo de operação da Polícia Civil contra bebidas adulteradas por metanol. E você vai ver ainda. Supremo Tribunal Federal começa a julgar núcleo 4 do plano de golpe. E ainda, apagão na madrugada, incêndio em subestação pode ser a causa. Ao menos 20 estados e o Distrito Federal foram atingidos. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, muito bom dia. Agora 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Uma ótima terça-feira para você que decidiu ficar bem informado na primeira edição do Redação Hit. Vamos agora aos destaques deste dia 14 de outubro. A Polícia Civil do Estado de São Paulo realiza hoje uma operação contra bebidas adulteradas por metanol. A ação cumpre mandados judiciais em 8 cidades paulistas. A operação investiga uma rede criminosa envolvida na produção e comercialização de bebidas adulteradas por metanol, que já causaram mortes e internações. Ao todo, 150 policiais civis cumprem 20 mandados de busca e apreensão. 7 serão cumpridos em endereços na capital e o restante em Santo André, Poá, São José dos Campos, Santos, Guarujá, Presidente Prudente e Araraquara. O objetivo é apreender produtos, maquinários e insumos para a produção de bebidas, além de celulares, documentos e outros objetos que possam auxiliar nas investigações. Segundo o boletim do Ministério da Saúde desta segunda-feira, o país soma 213 notificações, 32 confirmações e 181 investigações em andamento. Outras 320 ocorrências foram descartadas. Os casos confirmados estão distribuídos por 3 estados, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Entre os casos ainda sob investigação, a maioria também é de São Paulo, que concentra 100 registros. E agora uma outra operação, só que dessa vez da Polícia Federal, porque mira a lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas. Os agentes cumprem 11 ordens de prisão. A Polícia Federal deflagrou a Operação Narcobet para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro vinculado ao tráfico internacional de drogas. A ação conta com a cooperação da Polícia Criminal Federal da Alemanha, responsável pela prisão de um dos investigados localizado em território alemão. Segundo a PF, o grupo criminoso utilizava técnicas sofisticadas de lavagem de dinheiro envolvendo movimentações em criptomoedas e remessas internacionais para ocultar a origem ilícita dos valores e dissimular patrimônio. Parte do dinheiro teria sido direcionada a estruturas empresariais ligadas ao setor de apostas eletrônicas, as chamadas bets. Ao todo, estão sendo cumpridas 11 ordens de prisão e 19 mandados de busca e apreensão em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O influencer Bruno Alexander Souza Silva, conhecido como Buzeira, foi um dos presos pela PF. Carros de luxo importados, joias e dinheiro em espécie estão entre os itens apreendidos. A investigação é um desdobramento da Operação Narcovela, que teve como foco o combate ao tráfico de entorpecentes por via marítima a partir do litoral brasileiro. As medidas judiciais incluem ainda o bloqueio de bens e valores que somam mais de 630 milhões de reais, com o objetivo de descapitalizar a organização criminosa e reparar danos decorrentes das atividades ilegais. Os investigados podem responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa, com indícios de atuação transnacional. E em Brasília, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, assumiu hoje a condução de seu primeiro julgamento como presidente da primeira turma da Corte. O caso que inaugura sua gestão é o julgamento do chamado Núcleo 4, acusado de promover operações de desinformação contra as instituições brasileiras, e começou nesta manhã.
De acordo com a denúncia, o grupo é composto por 7 réus. O ex-major Ailton Gonçalves Moraes Barros, o major da reserva Ângelo Martins de Nicole, o engenheiro e presidente do Instituto Voto Legal Carlos César Rocha, o subtenente Jean Carlos Gomes Rodrigues, o tenente-coronel Guilherme Marques de Almeida, o agente da Polícia Federal e ex-integrante da ABIN Marcelo Araújo e o coronel da reserva Reginaldo Vieira de Abreu. A Procuradoria-Geral da República acusa o grupo de espalhar notícias falsas, atacar autoridades públicas e estimular instabilidade social, com o objetivo de fragilizar a confiança das eleições de 2022 e romper a ordem institucional. Todos os réus negam as acusações. Eles respondem pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. As penas variam entre 4 e 12 anos de prisão, a depender da gravidade de cada delito, mas penas somadas podem passar dos 20 anos de reclusão, a exemplo da maioria dos condenados no Núcleo 1, que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro foi considerado por 4 dos 5 ministros da turma como líder de uma organização criminosa e foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. O relator do processo é o ministro Alexandre de Moraes, e o julgamento é conduzido na primeira turma, composta ainda por Carmen Lúcia, Luiz Fux, Cristiano Zanin e o próprio Flávio Dino, agora na presidência do colegiado. O Supremo Tribunal Federal voltou a julgar ações penais em suas turmas no fim de 2023, e a série de processos referentes à suposta tentativa de golpe foi dividida em 4 núcleos. O núcleo 2, que trata da coordenação das ações e envolve o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, está na fase de alegações finais. O núcleo 3, formado por militares ligados a operações especiais, conhecidos como Kids Pretos, tem julgamento marcado para o dia 11 de novembro. Com o início do julgamento do núcleo 4, o STF entra em uma nova etapa das ações relacionadas à suposta tentativa de golpe. Os próprios ministros têm afirmado que esperam que todos os núcleos estejam devidamente julgados até o fim deste ano. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, assinou o documento que oficializa sua aposentadoria antecipada a partir de sexta-feira. Com isso, ele encerra um ciclo de 12 anos do magistrado na mais alta corte do país. Aos 67 anos, ele ainda poderia permanecer no STF até completar 75 anos, que é a idade limite prevista pela Constituição. No final de setembro, Barroso passou a presidência do Supremo ao ministro Edson Fachin. E ao se despedir do tribunal, o ministro declarou que sentiu que agora é hora de seguir outros rumos. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vai convocar uma sessão no Congresso Nacional para votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 e também os vetos do presidente Lula ao licenciamento ambiental. A sessão ocorre logo após a derrota do governo sobre a retirada de pauta da medida provisória do aumento de impostos para fintechs. Depois de uma semana de pressão e derrotas no Congresso, o governo Lula enfrenta novo teste político e fiscal. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, marcou para a próxima quinta-feira a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 e dos vetos presidenciais ao projeto de licenciamento ambiental. A decisão coloca o Planalto novamente diante de uma série de desafios nas relações com o Congresso. A LDO define as regras para a execução do orçamento do ano que vem e, neste ano, ganhou peso político especial. O relator do texto, o deputado Gervásio Maia, do PSB, manteve no projeto a obrigação de pagar todas as emendas PIX e as emendas parlamentares para saúde e assistência social até o primeiro semestre de 2026. A regra atende à legislação eleitoral que proíbe repasses a partir de julho, 3 meses antes das eleições. Na prática, isso significa que o governo terá de liberar mais da metade das emendas do ano até junho, um total que pode ultrapassar 50 bilhões de reais. Para o Planalto, o calendário é uma pressão adicional no momento de queda de receita e dificuldades fiscais. Na Câmara e no Senado, parlamentares reclamam da demora do pagamento das emendas e afirmam que o cronograma traz previsibilidade aos municípios. Já o governo teme ficar engessado no ano eleitoral e alerta que, sem novas fontes de arrecadação, o cumprimento das metas pode ser comprometido. A queda da medida provisória que aumentava impostos sobre operações financeiras e fintechs retirou cerca de 20 bilhões do orçamento previsto para o ano que vem. Interlocutores de Lula admitem que a situação é difícil.
Alguns deputados da base chegaram a defender que a LDO seja votada apenas depois de uma solução para a perda de receita. A discussão também envolve entendimento sobre a meta fiscal de 2026. Segundo o Tribunal de Contas da União, o governo deve perseguir o centro da meta com o superávit de 34 bilhões de reais. Mas técnicos da Fazenda querem a liberdade de alcançar apenas o limite inferior, que é o déficit zero, para ter mais folga nas contas. Ao mesmo tempo, Alcolumbre também incluiu na pauta a votação dos vetos de Lula à Lei Geral do Licenciamento Ambiental. O presidente vetou 63 trechos do texto original e enviou uma medida provisória para recompor parte das regras. A oposição, porém, promete votar pela derrubada dos vetos, defendendo que o novo modelo de licenciamento é essencial para garantir a segurança jurídica ao setor produtivo. O governo Lula, que ainda tenta se recuperar da derrota da medida provisória do IOF, vai entrar nesta semana com mais um teste de força no Congresso. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, proclamou nesta segunda-feira a paz no Oriente Médio após assinar, junto aos líderes do Egito, Catar e Turquia, uma declaração como garantia do acordo para pôr fim à guerra em Gaza. Estados Unidos, Catar, Turquia e Egito assinaram como responsáveis nesta segunda-feira o cessar-fogo durante a cúpula sobre os próximos passos do acordo de paz na faixa de Gaza. Logo após afiançar o documento na cidade egípcia de Sharm el-Sheikh, o presidente americano Donald Trump proclamou a paz no Oriente Médio. Juntos alcançamos o que todos diziam ser impossível. Temos paz no Oriente Médio, e isso se resume a uma expressão simples: paz no Oriente Médio. Ninguém acreditava que isso fosse possível. Agora chegamos lá. No mesmo encontro, o presidente egípcio garantiu que o seu país vai organizar em breve uma conferência sobre a reconstrução de Gaza. Analistas dizem que o enclave precisará ser totalmente revitalizado, já que 78% de toda a infraestrutura do território foi destruída. O Egito trabalhará com os Estados Unidos em coordenação com todos os parceiros nos próximos dias para estabelecer as bases para a reconstrução da faixa de Gaza sem demora. Pretendemos sediar uma conferência de recuperação, reconstrução e desenvolvimento antecipados que se baseará no plano de Trump para acabar com a guerra. A reunião em Sharm el-Sheikh não contou com a presença do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Após anunciar sua presença na cúpula durante a manhã, Netanyahu cancelou argumentando que a reunião começaria ao mesmo tempo que uma festividade judaica. A segunda-feira foi marcada por celebrações com a troca dos reféns de Israel por prisioneiros palestinos, a primeira etapa do acordo de 21 pontos mediado por Trump. E o presidente Lula se pronunciou sobre o assunto e disse que há muitas possibilidades para que o acordo entre Israel e o grupo palestino Hamas se torne definitivo. Lula afirmou que ficou feliz com o cessar-fogo na faixa de Gaza, apesar de não devolver a vida dos milhões que morreram. Mas as pessoas agora podem viver mais tranquilas. O presidente ainda esclareceu que o Brasil sempre teve uma relação muito boa com Israel e não tem problema com o país, mas tem problema com o atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Após participar da abertura do Fórum Mundial da Alimentação nesta segunda-feira em Roma, o presidente Lula conversou com jornalistas. Lula destacou o cessar-fogo da guerra na faixa de Gaza. A segunda coisa que eu estou feliz é porque antes tarde que nunca. Finalmente, parece que se encontrou uma saída para o conflito Israel e o palestino. Me parece que há muitas possibilidades do acordo ser definitivo e eu acho que isso é muito importante. Sabe, se o mundo foi capaz de resolver a questão de Israel, eu penso que está na hora da gente começar também a pensar em resolver o problema da guerra da Ucrânia e da Rússia e a Ucrânia. O presidente americano, Donald Trump, proclamou nesta segunda-feira a paz no Oriente Médio, após assinar, junto com os dirigentes do Egito, Catar e Turquia, uma declaração para garantir o acordo entre Israel e Hamas para acabar com a guerra em Gaza.
E veja a seguir, apagão na madrugada, incêndio em subestação pode ser a causa e ao menos 20 estados e o Distrito Federal foram afetados. E agora na sua tela, vamos ver o tempo em Foz do Iguaçu, no Paraná, 23 graus, olha que bonito. Redação Hit volta já. O Redação Hit está de volta agora no horário de Brasília, 11 horas e 47 minutos. Ao participar da abertura do Fórum Mundial da Alimentação em Roma, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que a fome é irmã da guerra e destacou que não basta produzir e é preciso distribuir, ao afirmar que é crucial a ampliação do desenvolvimento e alívio da dívida dos países mais pobres. O presidente Lula participou da abertura do Fórum Mundial da Alimentação em Roma nesta segunda-feira. O presidente afirmou que a fome é irmã da guerra, seja ela travada com armas e bombas ou com tarifas e subsídios. Hoje, o mundo produz comida suficiente para alimentar 1,5 vezes a população mundial. Ainda assim, 673 milhões de pessoas, segundo a FAO, estão em situação de insegurança alimentar. É possível estimar que garantir 3 refeições diárias a essas pessoas custaria cerca de 315 bilhões de dólares. Isso representa 12% dos 2 trilhões e 700 bilhões de dólares consumidos anualmente com gastos em armas. Lula também destacou que não basta produzir, é preciso distribuir, ao afirmar que é crucial a ampliação do financiamento ao desenvolvimento, redução dos custos de empréstimos, aperfeiçoamento de sistemas tributários e alívio da dívida dos países mais pobres. Estabelecendo um imposto global de 2% sobre os ativos de super ricos, obteríamos esse montante. Por isso, ampliar o financiamento ao desenvolvimento, reduzir os custos de empréstimos, aperfeiçoar sistemas tributários e aliviar a dívida dos países mais pobres são medidas cruciais. Não basta produzir, é preciso distribuir. O presidente ressaltou ainda o anúncio da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, de que o Brasil voltou a sair do mapa da fome. E depois de 2 anos, o azeite começou finalmente a ficar mais barato no Brasil. Segundo o IBGE, em setembro o preço caiu mais uma vez e ficou cerca de 15% menor. Na inflação oficial do país, divulgada pelo IBGE, no mês passado, o preço do azeite caiu 3,11%. Foi a 9ª queda mensal seguida. Em 12 meses, o produto ficou 14,55% mais barato para o consumidor. A queda no valor se deve a fatores como o clima mais favorável na Europa, a desvalorização do dólar, a isenção do imposto sobre o produto importado. A redução demorou um pouco para acontecer porque os estoques ainda tinham preços antigos. Se o cenário se mantiver, o valor do azeite ainda pode cair mais nos próximos meses. Mais de 98% do azeite vendido no país é importado, principalmente de Portugal e da Espanha. Por isso, a seca e o calor nos olivais europeus, que fizeram reduzir as colheitas de azeitonas, contribuíram para o preço disparar no Brasil a partir de 2023, com auge em junho de 2024. Já neste ano, o clima está sendo mais ameno, o que favoreceu uma safra melhor na Europa e a queda de preço no Brasil. Um incêndio em uma subestação no Paraná pode ser a causa de um apagão durante a madrugada, que atingiu ao menos 20 estados e o Distrito Federal. A falta de luz durou até 1 hora. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a falha foi causada por um incêndio na subestação de Bateias, em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. As companhias de energia que atuam no país citaram uma interferência no Sistema Interligado Nacional e, em nota, o Operador Nacional do Sistema Elétrico confirmou a ocorrência.
que provocou a interrupção de cerca de 10.000 megawatts de carga. Assim que identificou a situação, o ONS iniciou ação conjunta com os agentes para restabelecer a energia nas regiões. Foram registradas falhas nos estados de Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. De acordo com o governo, a falta de luz durou entre 8 minutos e 1 hora, e depois disso, a distribuição de energia foi restabelecida. O Operador Nacional do Sistema Elétrico e o Ministério de Minas e Energia afirmaram que está programada uma reunião preliminar para identificar as causas do apagão. O último apagão nacional aconteceu em 2023, quando cerca de 29 milhões de brasileiros foram afetados. A falha na distribuição de energia, causada por uma sobrecarga no sistema, afetou 25 estados e o Distrito Federal, com exceção de Roraima, que possuía um sistema de transmissão de energia não integrado ao do restante do país. E agora a gente fala da COP30 porque o presidente da conferência, André Correa do Lago, disse que um dos objetivos do Brasil é evitar bloqueios e avançar nas negociações na Conferência do Clima. A COP30 vai acontecer em Belém, no Pará, entre os dias 10 e 21 de novembro. A COP começa em menos de um mês na cidade de Belém, com o desafio colossal de unir os países para prosseguir com o combate às mudanças climáticas, apesar dos ventos contrários, principalmente devido à retirada dos Estados Unidos. Nesta segunda-feira, o presidente da COP, André Correa do Lago, afirmou que o objetivo é assegurar que se possa avançar nas negociações. O presidente da COP ressaltou que o Brasil quer evitar impasses que possam atrasar acordos sobre o clima. O que a gente quer é, antes de mais nada, assegurar que a gente tenha uma COP na qual a gente possa avançar nas negociações, evitar bloqueios de um lado ou do outro que sejam provocados pelo desejo de colocar na agenda coisas que não estão na agenda. Eu acho que deu para sentir um alinhamento grande com o desejo do fortalecimento do multilateralismo. Isso não há a menor dúvida. Correa do Lago participou da cerimônia oficial da abertura da pré-COP em Brasília, reunião preparatória para a COP30. A COP30 acontece após 10 anos da assinatura do Acordo de Paris, quando os países membros vão rever seus compromissos para responder à mudança do clima. Dos 196 países da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, apenas 62 apresentaram suas novas contribuições nacionalmente determinadas. Isso até agora, 62 apenas. E no Redação Hit de hoje, nós vamos conhecer a cidade de Curaçá, no norte da Bahia. Fundada oficialmente em 1832, Curaçá tem como curiosidades sua arquitetura histórica, o mercado público centenário e a presença marcante do Rio São Francisco em seu território, que influencia diretamente a vida e a cultura de seu povo. A cidade é conhecida como a capital dos vaqueiros na Bahia, devido à forte tradição da pecuária na região. E vamos abrir a nossa câmera ao vivo, direto de Curaçá, na Bahia, termômetros marcando 32 graus neste momento. Olha que céu bonito. A cidade ela possui diversos grupos culturais, como a Filarmônica de Barro Vermelho, o Reisado, o Baile Pastoril e grupos de capoeira. É um lugar no sertão onde a história se faz presente também nos dias atuais. E com essas imagens do céu da Bahia, nós encerramos esta edição de terça-feira. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente dia para você. Nos encontramos novamente amanhã, às 11h30 em ponto. Até mais.